Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo na sua fazenda, escritório, na sua casa. Você que nos acompanha pelo canal do Boi, pela internet ou pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a você, amigo produtor rural ou amigo que trabalha para a produção rural brasileira. Na edição de hoje temos aqui informações muito importantes. Você vai ver na edição do Agricultura BR desta quinta-feira que a venda de soja dos Estados Unidos na semana encerrada em 25 de abril foi péssima mais uma vez. Caiu 50% frente àquilo que acontecia uma semana antes. Vamos trazer aqui um tour pelas grandes feiras que acontecem pelo país e é uma do lado da outra. Então vai entrar uma do lado da outra também aqui. Nós vamos falar de AgriShow 2019, vai chegando ao seu penúltimo dia. Vamos falar também da Exposebu, que você acompanha direto de Uberaba, e aí temas importantes como a Agricultura 4.0. Vamos falar também a respeito de uma empresa que vai levar a tecnologia de FIV, a fertilização in vitro dos bovinos, lá para a Colômbia. Você vai entender como é que esse processo vai acontecer direto de Uberaba, direto do Parque Fernando Costa. Vou falar aqui durante essa edição do Agricultura BR sobre os recursos que serão disponibilizados via Moderfrota no plano agrícola pecuário. A expectativa é de uma alta na taxa de juros de 1 ponto percentual. É isso mesmo. Dia 12 de junho, o governo lança o plano agrícola, o Ministério da Agricultura lança esse plano agrícola e ele vai ter essa situação 1 ponto percentual acima daquilo que estava sendo praticado na campanha 2018-2019. Ainda nessa edição do Agricultura BR, você confere também o que pode acontecer com o mercado de soja no Brasil. Tem mercado físico, tem mercado futuro, tem os comentários aqui no nosso programa. E claro, tem sempre a sua participação. Então participe conosco, mande a sua mensagem, mande a sua foto, vídeo da sua produção no 67996562266. É o Agricultura BR, você participa do programa conosco. Parque Fernando Costa está recebendo desde o último sábado a Exposebu 2019. A Exposebu que já começou com uma situação bastante importante, teve a abertura, teve a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, e ali tivemos alguns debates importantes em torno do que acontece para a agricultura, para a pecuária brasileira. Daqui a pouco, o Jorge Zaidan vai participar conosco e vai falar sobre a fertilização in vitro e também como que uma empresa brasileira de operação aqui no Brasil vai levar a tecnologia, essa tecnologia para a Colômbia. É o Brasil exportando tecnologia também, assunto de logo mais no Agricultura BR. Então, antes de continuar trazendo as feiras em destaque aqui no Agricultura BR, eu falo sobre um assunto importante, que aliás, foi bastante comentado já na AgriShow, logo na abertura, com a participação do presidente Jair Bolsonaro e da ministra Tereza Cristina. O Ministério da Agricultura, ele anunciou, confirmou a quantia de 532 milhões de reais disponibilizados ainda para essa safra 2018-2019. Agora eu vou falar de Moderfrota, mas pensando na safra que vem. Nesse plano agrícola que será lançado no próximo dia 12 de junho, como foi confirmado na segunda-feira, e você acompanhou os detalhes ao vivo aqui no Agricultura BR. Vou falar sobre Moderfrota porque a expectativa é que os recursos que serão disponibilizados terão uma alta de 1 ponto percentual frente às taxas praticadas na safra atual ainda vigente. É sobre este assunto que eu converso com o Walter Pulga Júnior, está aqui comigo. Pulga, uma ótima tarde para você. A expectativa em torno do plano agrícola, das suas linhas de crédito, é essa mesmo, taxas possivelmente um pouco maiores. É o que deve acontecer com o Moderfrota. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o governo já sinalizou, Fabiano, que deve aumentar a taxa de juros nesse próximo plano safra, que vai ser anunciado agora em junho, né? E o Moderfrota, que aliás é a principal linha de crédito com juros subsidiado para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas, deverá ter um aumento no seu custo, né? Ou seja, financiamento vai subir aí pelo menos 1%,
segundo apuraram jornalistas que conversavam com autoridades durante a AgriShow, né? Neste ciclo, vale lembrar, viu, Fabiano, as taxas variam entre 7,5% e 9,5% ao ano. E o prazo de pagamento é de 7 anos, com uma carência aí de pelo menos 11 meses. Mas já é consenso na equipe econômica, e aliás o jornal Valor Econômico destaca isso hoje, tanto entre o governo como técnicos do Ministério da Agricultura, do Ministério da Economia e Ministério da Agricultura, que esse patamar será elevado. O dinheiro sai dos cofres do BNDES, como se sabe, e o Moderfrota, que é essa principal linha de crédito, deve ter juros pelo menos 1% acima do que vem praticado hoje. A expectativa com esse aporte de recursos que você anunciou agora há pouco e que foi amplamente divulgado nos últimos dias, de 530 milhões de reais, levam o Moderfrota agora a valores acima, neste ano, de 9 bilhões e meio de reais. Mas o governo está saindo lentamente fora do financiamento do agronegócio, ou pelo menos reduzindo em muito sua participação. Outro detalhe importante que já se admite será anunciado no novo Plano Safra. O financiamento para máquinas agrícolas pelo governo vai até 90% do valor da máquina. Essa participação do governo deve ser reduzida para 85% no máximo, ou seja, o governo quer um aporte maior de recursos do produtor rural no financiamento de máquinas. Essas mudanças já estão evidentes, o governo já alertava para isso no ano passado, depois da campanha eleitoral, e não há perspectiva de alteração na política que o governo vai adotar a partir de agora. Aumentar um pouco a taxa de juros, diminuir a participação em financiamento e focar principalmente nos produtores menores, né? No médio produtor e no pequeno produtor rural. O produtor hoje precisa estar atento às informações, Fabiano, e já ir planejando lentamente as mudanças que devem ocorrer nos próximos anos. Começa agora, mas ela continua, o governo tende a retrair a sua participação no financiamento do agronegócio. É com você. Obrigado, Walter Puga. Daqui a pouco a gente fala sobre dólar aqui no Agricultura BR. Há uma linha de pensamento que tem sido discutida já há algum tempo, pelo menos há 2 ou 3 anos, que fala a respeito do porquê que é necessário ter empresas privadas investindo no agronegócio brasileiro. Ora, é o setor mais rentável do país, é o setor que melhor dá resultado no país, portanto, empresas privadas, inclusive bancos, precisam ter uma atividade como essa. A intenção é ver, nos próximos anos, maior investimento dessas empresas e, com isso, concorrência. Tendo concorrência, a tendência é ter um impacto de taxa de juros menor, isso no médio e no longo prazo. É o que se espera e é o que o governo espera também. Olha, vou continuar viajando pelo Brasil, vou sair de São Paulo agora e vamos até Uberaba, em Minas Gerais, porque o Jorge Zaidan Júnior vai trazer agora uma informação muito interessante. Nós estávamos falando aqui nos últimos dias de muito de exportação de China, aquela coisa toda, carne bovina, carne suína. Nós vamos falar agora de exportação de tecnologia, de genética principalmente, e você vai ver como que essa tecnologia da FIV, a fertilização in vitro, vai chegar em outros países. Se eu não estou enganado, na Colômbia, Jorge Zaidan está aqui comigo. Olha como está bonito lá o cenário atrás do Zaidan. Olha só, é o Parque Fernando Costa, é animal sendo julgado, né, Zaidan? Zaidan está em casa nesse momento. Zaidan, como é que vai funcionar esse processo dessa exportação? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Pois é, ontem nós abordamos a questão do mercado internacional para carnes, mas o Brasil tem mostrado excelência não só na proteína, mas também na divulgação e na exportação de tecnologias. E nós vamos falar exatamente desse assunto hoje aqui no Agricultura BR. Ontem, a Senat Embriões, que faz parte do grupo Cemex do Brasil, fechou uma parceria comercial com empresários colombianos para montar, instalar na Colômbia um laboratório especializado em FIV, que é a fecundação in vitro. Eu vou conversar com o diretor executivo da Senat, o Rodrigo Fiorani. Lembrando que a Senat fica em Pedro Leopoldo, aqui em Minas Gerais. Rodrigo, como é que vai funcionar essa parceria com os empresários colombianos? Muito bem, obrigado primeiramente pela possibilidade de estarmos aqui mais um ano juntos aqui, podendo compartilhar um pouco do que está sendo feito, né, da nossa empresa perante ao mercado. A parceria ela vai funcionar da seguinte forma:
nós vamos trabalhar transferindo a tecnologia que nós utilizamos com os nossos laboratórios nacionais. E quando eu falo de tecnologia, eu estou me referindo à forma de produção de embriões através da fertilização in vitro. Nós estamos transferindo todo o know-how que o Senat construiu de 35 anos e agora com a irmã lá da Bovitec, que é a referência mundial, nós vamos transferir essa tecnologia, esse know-how para que o laboratório na Colômbia, assim como outros laboratórios, não só no Brasil como no exterior, utilizem o mesmo processo de produção dos embriões através da FIV, fertilização in vitro. Pois é, eu tive o prazer de, juntamente com a equipe do Grupo Cemex, conhecer um pouco dessa tecnologia de fecundação in vitro, transferência de embriões, no estado de Quebec, no Canadá. E vocês trouxeram essa tecnologia para introduzir aqui no Brasil e agora ela vai para outros países. O Senat ele tem 35 anos no mercado brasileiro. Com a fusão da Cemex, né, com a compra da Cemex, quando o Cemex comprou o Senat, eu posso te dizer que, mais precisamente, a partir de 2017, nós iniciamos esse processo de trazer a tecnologia para o Brasil. Como nós estamos falando de Quebec, nós estamos falando de outros países com condições diferentes, mas nós, ao mesmo tempo, estamos falando de fertilização in vitro, ou seja, um processo que acontece dentro do laboratório, nós estamos nesse processo de adaptação de tecnologia, além da transferência de conhecimento. Eu talvez poderia te confirmar e compartilhar com o pessoal que nos assiste que é um dos maiores ganhos que nós temos, o compartilhamento e a transferência de conhecimento do negócio fertilização in vitro, acompanhando todas as etapas do processo. Muito importante mencionar que a fertilização in vitro, ela inicia no campo, ela inicia com a aspiração da doadora. Então, quando eu falo de transferência de conhecimento, eu estou me referindo especificamente a estratégias que vão desde o campo, com a aspiração da doadora, a produção in vitro, claro, que é a parte que é o nosso compromisso constantemente de melhoria, mas também na transferência, no preparo das receptoras. Então, esse pacote que está sendo feito através da transferência entre os países, entre as empresas, é o que mais vai levar resultado para o campo. Vocês deverão fazer a coleta dos chamados oócitos lá na Colômbia, em vacas da Colômbia, mas as vacas do Brasil poderão ter o seu material genético também exportado para os colombianos? Isso vai diretamente de encontro com a filosofia que o Senat tem. Essa abertura dos países de fora, ele visa não só levar o know-how para lá, para que ele produza embriões lá, exatamente como você coloca, aspirando as doadoras que estão no país, e a gente sabe que existe um grupo de animais excelentes, mas o que também facilita o nosso processo de exportação. Nós estamos trabalhando, né, muito mais focado, eu diria, também desde 2017, nesse processo de exportação. Então, a Colômbia ganha tendo uma tecnologia diferenciada lá, e o Brasil ganha através dos nossos clientes, porque abre-se um novo caminho para transferir tecnologia e levar genética daqui para lá. Essa tecnologia, fecundação in vitro, é a última na escala de evolução nos processos de reprodução, ou tem mais ainda para se evoluir? Olha, eu diria que hoje é a melhor tecnologia para se utilizar quando você quer melhorar o seu rebanho. Ontem, inclusive, conversando com alguns clientes, é claro para nós como empresa, e é uma satisfação escutar que o produtor, não brasileiro, mas o produtor, seja de corte ou de leite, ele precisa incluir a tecnologia no seu negócio para ter esse avanço, para ter maior eficiência, para ter maior rentabilidade, que é o que todos nós buscamos. Então, eu acredito sim que hoje seria a melhor opção em termos de avanço genético com rapidez. E nesse processo das chamadas biotecnologias, qual é a importância de uma raça para que se tenha sucesso, ou a raça não interfere no sucesso dessa tecnologia?
Algumas raças, elas viabilizam um pouco mais. O que eu quero dizer com isso? As raças zebuínas tendem a produzir uma maior quantidade de oócitos, em consequência disso, converter um maior número de embriões. Mas hoje a gente trabalha, a FIV ela possibilita exatamente você multiplicar qualquer genética, qualquer raça, dentro do mercado de bovinos. Então isso facilita muito hoje, né, a disseminação desse conhecimento e dessa tecnologia. Para te dar um exemplo, hoje a gente tem a condição, quando a gente fala de FIV, quando nós falamos de embrião, a gente está falando de buscar no mercado uma fazenda que está há 30 anos, 40 anos no melhoramento da raça, que é o que nós estamos vendo aqui, leilões com valores animais, hoje inclusive com genoma vindo, e você escolher aquele grupo de doadoras, escolher os melhores touros e fazer essa multiplicação. Então a FIV ela possibilita o produtor adquirir de rebanhos renomados, com histórias dentro da raça, em uma próxima geração, um animal dele na sua própria propriedade, através dos embriões da tecnologia de FIV. Essa tecnologia está ao alcance apenas dos grandes produtores ou ela já está sendo disseminada para a pecuária brasileira como um todo? Excelente, obrigado por essa pergunta, porque realmente hoje talvez seja a grande dúvida. Eu já escutei por muitas vezes, mas a FIV só os grandes produtores têm acesso. Pelo contrário, Zaidan, hoje nós atendemos desde produtores que transferem 10 embriões até produtores que transferem ou que produzem 10 mil prenheses por ano em suas propriedades. Fabiano, esse aqui é o Rodrigo Fiorani, diretor executivo da Senat Embriões, empresa que faz parte do grupo Cemex do Brasil. Muito obrigado, Rodrigo, pelos esclarecimentos aqui. Gostamos muito de te receber aqui no Canal do Boi. Nós é que agradecemos, é um prazer novamente, mais um ano, e esperamos assim o próximo ano, em todos os eventos, estar juntos, poder contribuir. Obrigado vocês sempre pela parceria. Legal. Fabiano, praticamente encerrados os trabalhos de julgamento na manhã desta quinta-feira, praticamente reta final também da Exposebu, que terá todos os grandes campeonatos definidos no sábado pela manhã aqui no Parque de Exposições Fernando Costa. E mais informações da Exposebu 85 anos você confere logo mais às 5:06 no horário de Brasília, no programa Mais Pecuária. Valeu, Fabiano. Obrigado. Obrigado a você, Jorge. Dá um grande abraço no Rodrigo. Obrigado para a nossa equipe que está transmitindo ao vivo, direto do Parque Fernando Costa, Exposebu 85 edições. Você acompanha ao vivo aqui pelo Canal do Bois, a melhor cobertura sempre por aqui e trazendo aspectos importantes da pecuária, aspectos inteligentes daquilo que tem sido feito no agronegócio brasileiro. Eu trago agora uma entrevista muito interessante em torno do que acontece com o mercado da soja no mundo e no Brasil. Olha, é fato, e quem acompanha o Agricultura BR, quem acompanha o Canal do Boi, sabe muito bem que a oferta de soja no mundo para essa campanha atual é maior. Ela é maior pela seguinte questão. Primeiro, por conta do desacordo comercial entre Estados Unidos e China, você tem um estoque muito alto de passagem lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão plantar a safra nova, isso tem que terminar de plantar nos próximos 53, 54 dias, e tem que plantar essa nova safra vindo com um estoque bastante pesado. A Argentina, depois do problema climático que ocorreu na safra anterior, vem para uma safra cheia. Então, a disposição de soja no mundo é maior, isso é inegável. Estoques internacionais maiores. Aqui no Brasil, é tradicional termos estoques baixos. O Brasil exporta, vende muita soja, então é tradicional passagem de safra uma para outra, o Brasil tem um estoque menor. Agora, se por um lado isso influencia todo o mercado, de acordo com uma corretora, a Cassiana Gomes, no estado de Mato Grosso, isso ainda não traz impacto. Você vai entender a frase da corretora agora nessa entrevista realizada por Walter Puga Júnior. Obrigado por ter concedido essa entrevista, Cassiana. Você está aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias, porque nós temos hoje uma reunião do Conselho, eleição de nova diretoria, e nós aproveitamos para que a Cassiana passasse aqui o que ela está vivenciando no mercado de soja lá na região norte do Mato Grosso.
A situação para o sojicultor lá começa a ficar complicada com os preços em queda? Realmente, o mercado esse ano está diferente dos outros anos, né? A gente está vindo de quedas após quedas. Hoje a gente está trabalhando abaixo de $9 bushel. A perspectiva não é muito boa. A produção lá é muito grande a ponto de ter problemas com o preço por excesso de oferta? Não, a produção, esse ano ela foi boa, a média de produção, no geral, ela caiu um pouco, porque teve um período de seca ali no período de dezembro. Então, tem áreas que foram afetadas. Na verdade, ela até diminuiu um pouco em relação ao ano passado, né? E a gente tem ali nessa região nossa, que é a região de Primavera do Leste, nós temos muitas fábricas, então tem uma demanda, né, pelo produto. Ou seja, muitas fábricas ajudam o escoamento da produção. Ajudam. Você até lembrava, alguns minutos atrás, que os preços têm sido até melhores na sua região do que em outras. Em que base você trabalha nesta semana lá na sua região? Hoje, a soja disponível está em torno de R$ 65,00, 64, né? Depende da logística. Então, aí você vai descontar um Faxetab, que é 1,77 lá no estado, e 1,5% de fundo rural, para quem vai descontar na comercialização. Para quem desconta na folha, só desconta o Senar, que é 0,2. Então, ela fica uma soja de R$ 62,00. Mas mesmo assim você lembrava que era um preço um pouco melhor do que em outras regiões, onde já está abaixo de 60, né? Sim, a nossa região, como eu falei, é privilegiada porque a gente tem fábrica ali, né? Que exige uma certa demanda para fazer o óleo, o farelo. Se a gente fosse depender da conta de exportação hoje, ela seria bem menor do que esses R$ 64,00, né? 65, R$ 64,00. Você está tanto na ponta compradora como na ponta vendedora. A corretora atua nas duas pontas. Eu pergunto, a situação está mais favorável hoje para quem? Nessa situação? Para o comprador. O comprador está favorável. Tem produto e os preços não estão tão elevados, é isso? Agora também, assim, o comprador ele tem que ter uma ponta final, né? Para ele também a exportação está mais apertada, né? Então, ou seja, o comprador também não está com tanta folga assim. Não. Quer dizer, frente ao produtor ele estaria melhor. Sim. Mas também preocupado com a demanda que vem de fora para o produto dele. Sim, porque diminuiu, né? Você ouve tanto compradores como produtores, processadores de soja, como produtores. A queixa é geral com essa queda de preço? Há alguma perspectiva que eles veem lá na frente? A gente olha muito o plantio americano. É uma época realmente que é mais complicada de se trabalhar, de você vender o teu produto, né? Enquanto está bom o clima, o mercado, né, está em queda. E, além disso, esse ano vem outros fatores, a peste suína. Você não vê preços melhores lá na frente? Não, eu acredito que o mercado vai voltar um pouco, vai melhorar um pouco, né? Mas não o que o mercado estava esperando no começo de janeiro, preços bem melhores. Não. Eu acho que vai chegar um momento que ele vai subir e o produtor tem que aproveitar esse momento e vender o produto dele, né? Porque esse ano, lá em primavera mesmo, a gente tem mais soja estocada. Então, é preciso aproveitar para desovar essa soja. Tem que aproveitar e vender, né? Aproveitar o câmbio. Hoje a gente tem um câmbio um pouco mais alto do que esses dias atrás, né? Quer dizer, são os momentos em que deve aproveitar e vender. Não esperar assim, vai dar uma soja de R$80, uma soja de R$90. Está bem distante. Bom, você está ouvindo a corretora que está no dia a dia dos negócios, né? Ela tem muito cuidado para comentar as opiniões, porque sabe que pode, de um lado ou de outro, favorecer ou parecer muito favorável a uma ponta ou outra. Mas um comentário interessante que ela fez hoje aqui, durante o encontro de corretores do Brasil inteiro, foi que há uma perspectiva de crescimento da pecuária, justamente com quem até então só trabalhava com agricultura. Essa é uma observação curiosa que você fez, vivendo lá no norte do Mato Grosso. Muito agricultor já está investindo em pecuária? Sim, alguns agricultores que eram 100% grãos, hoje a gente percebe que eles estão indo para esse... Não que eles vão abandonar
né, a agricultura. Mas eles estão indo para essa segunda atividade, que é a pecuária, né? Que antes não tinham. Tem alguns que estão comprando áreas para a pecuária. Né? Ou seja, há um interesse de quem está Sim. na agricultura em diversificar. Exatamente, diversificar. Esse era o comentário que você fez agora há pouco. Sim. Já do lado contrário, pecuarista que muda para a agricultura já é bem mais raro, né? Não, né? Muito pouco. Muito, não tenho, eu não tenho conhecimento, assim, é difícil o pecuarista ir para a área de grãos. Já quem está com grãos Vai para a tende pecuária. a diversificar, tende a aproveitar Sim. e se desenvolver nessa área. Até porque tem áreas que não são agricultáveis, então aí você consegue colocar uma pecuária ali, às vezes você consegue fazer um confinamento, um semi-confinamento, né? O alimento está perto. O alimento está perto. Exato. Você aproveita a área. Ou seja, pecuária, pelo que você sente no dia a dia dos negócios, correndo os seus clientes, tende a avançar um pouco lá no Mato Sim. Grosso, na região norte. Sim, tende a avançar, lá na região de Primavera. Bom, você está ouvindo aí a opinião de uma corretora que vive o dia a dia lá no norte do Mato Grosso, trabalha com soja, trabalha com milho, Cassiana Gomes, da corretora de mercadorias Focus. Agradeço a sua participação Obrigada. no nosso programa. Agradeço vocês. É com Obrigada. vocês em Campo Grande. O que a Cassiana Gomes trouxe de informação agora tem fatores bastante relevantes, porque mostram como é que está acontecendo essa comercialização de soja, em especial no Mato Grosso. Ela continua acontecendo num ritmo muito bom, a demanda continua extremamente elevada e o produtor rural tem administrado os melhores momentos para fazer essa negociação. Quanto a um aspecto que temos já observado há bastante tempo e que temos dito aqui durante a nossa programação no Canal do Boi, há uma mudança em torno do perfil e a maneira de se produzir no Brasil. Enquanto há alguns anos, poucos anos até, nós tínhamos um produtor, agricultor, que ele produzia basicamente uma primeira safra com soja e uma segunda safra com milho. Hoje, essa situação está diversificando. E não está diversificando apenas dentro da própria agricultura. Está se cultivando uma segunda safra com milho, com feijão, com algodão e com outras culturas. Entre essas outras culturas, pasto. E aí que entra o boi. Então, tem muito sojicultor que está fazendo uma primeira safra de soja e uma segunda safra de milho. Ora, a braquiária, tecnicamente, no campo, ela, depois que tira os animais, depois que fazer o pastoreio, depois de durante o período no qual ele fica sobre as áreas de produção, ela dá uma dissecação e tem uma boa altura. Então, quer dizer que vai dar uma cobertura de solo excelente durante o período que antecede o cultivo da próxima safra de soja. Isso mexe bastante com a composição da agricultura e também da pecuária e deve trazer, dentro daquilo que temos observado, uma valorização para quem faz o processo principalmente de cria. Quem faz o processo de cria e também recria deve ter uma valorização no médio prazo por conta desse comportamento que estamos observando do agricultor brasileiro, com uma primeira safra de soja e uma segunda de pecuária. Falo de soja ainda porque no estado do Rio Grande do Sul há uma redução nos embarques de soja. E essa redução é dentro daquilo que a China tem reduzido nas suas compras. A China tem reduzido cerca de 13% até 14%. É 13% de compra menor durante esse último mês, que foi a queda, enquanto que no acumulado do ano, pelo menos de janeiro até março, uma queda de quase 14%. A China comprou cerca de 4.920.000 toneladas no mês passado. Nós vamos ver agora na reportagem da Annelise Nicolodi como é que isso tem se refletido nos portos lá no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, o Brasil tem um problema do lado do consumo de soja por parte dos chineses. A demanda pelo farelo de soja perdeu força depois que o país asiático foi atingido por um surto de peste suína africana. E esse é um ano particular, é um ano que pela primeira vez a gente está vendo redução de consumo de soja na China, o que nos preocupa bastante, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que apesar da safra ter sido muito boa em termos de produção, a comercialização está muito atrasada. É o estado que está com a comercialização mais lenta e mais atrasada de todo o país, né? Como ainda tem muita soja para ser vendida, essas sinalizações do mercado
em relação principalmente à questão de demanda, deprimindo preços, deprimindo os prêmios aqui no Brasil também, preocupam bastante e a gente vai discutir essas estratégias aí com os produtores para ver como é que eles podem enfrentar essa situação e ainda tentar ter uma boa rentabilidade na safra desse ano. Hoje é quinta-feira e, como tradicionalmente acontece, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou os números de vendas e exportações para a semana anterior, portanto, semana encerrada no último dia 25 de abril. E os números, mais uma vez, são ruins. Os números de vendas de soja dos Estados Unidos ficaram abaixo daquilo que é esperado, teve cancelamento, com isso as vendas totalizaram um pouco mais de 300 mil toneladas, mercado aguardava um intervalo entre 400 mil e 800 mil toneladas, então ficou muito aquém daquilo que se esperava. Vamos ver então como é que ficou o relatório de vendas e exportações para a soja norte-americana. Você tem aqui semana encerrada em 25 de abril com vendas ou já descontado aqui os cancelamentos de 313.430 toneladas, recua 52% frente à semana imediatamente anterior. Na safra, agora computando 45.130.000 toneladas de soja vendidas na safra, Estados Unidos vão caminhando de uma maneira capenga para a sua modesta meta de 51.030.000 toneladas de soja a serem vendidas na campanha 2018-2019. Situação segue complicada para os Estados Unidos em relação à soja, isso é inegável. Nós tivemos agora, essa apresentação de números aqui, de dados, mostra muito claramente, se eu trazer todos os dados ali dos países que compraram, você vai ver uma participação pífia da China em relação às compras de soja norte-americana, isso pesa em relação ao volume total de vendas. Além disso, teve cancelamento também, que faz com que a situação fique um pouco pior. Aquele fato que eu tenho dito aqui já durante os últimos programas, das chuvas, inundações, que muita gente especulou que pudesse trazer algum tipo de problema, ou pelo menos atraso em relação à janela ideal de cultivo de soja nos Estados Unidos, para muitos agrônomos não vai acontecer. É isso mesmo, falta aí um pouco mais de 50 dias, 53, 54 dias de janela ideal de plantio para a soja norte-americana, e o que eles têm dito é que o solo não vai atrapalhar. E isso pode acarretar, mais uma vez, em boa safra nos Estados Unidos. Isso pressiona o mercado, porque os Estados Unidos, por não venderem soja na safra atual, não aquela quantidade para a China, entram a próxima safra com estoque de passagem extremamente elevado. Talvez não, é o maior estoque de passagem de soja norte-americana da história que nós vamos ter agora para essa entrada da campanha 2019-2020. E claro que isso não pode representar bom sinal para a soja em Chicago. E nós temos soja seguindo a sua diluição, né? Soja em Chicago segue derretendo, vai perdendo de 7 a 8 centes de dólar por bushel negociado. Posição de maio a 8 dólares 31 centes por bushel, é que mais perde, 8 centes mais 4 nesse momento. Julho é a posição de maior liquidez, perde mais de 7 centes a 8 dólares 44 centes mais 4. Agosto também perde 7, vem a 8 dólares 50 centes mais 6. Setembro, 8 dólares 55 centes mais 6. É queda em soja em Chicago. Faz muito tempo que eu não dou notícia diferente. Soja em Chicago, que somente no último mês perdeu 4% do valor, e isso acaba pressionando valores negociados nos portos brasileiros, que tem um prêmio bastante baixo. E outro fator que influencia, o prêmio é baixo, soja em Chicago é baixo, é o dólar. Vamos saber como é que vem o dólar hoje. O dólar no Brasil, depois de um feriado, vem com alta expressiva nesse momento para dólar, 1,10% de elevação para a moeda norte-americana, que é negociada a R$ 3,96 neste momento. E este assunto de dólar, e também de como que o mercado reabre hoje, né? Uma parada no meio da semana, isso até soa um pouco esquisito, né? Quando acontece o feriado no meio da semana, até seria interessante poder puxar o feriado para segunda ou para sexta-feira, talvez atrapalhe menos. Pulga, você está aqui comigo de novo, né? Muitos operadores reclamam dessa situação. Feriado no meio da semana acaba atrapalhando negócios. Como é que o mercado reabre nesta quinta-feira em relação a dólar? A dólar a gente já viu alta, mas em relação a Bolsa Brasileira também. Olha, o que ocorre, Fabiano, é simples.
depois do que ocorreu ontem nos Estados Unidos, quando o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, não sinalizou aí nenhuma baixa, vamos dizer, na taxa de juros, tampouco uma alta na taxa de juros, o mercado começou a reavaliar todo o seu posicionamento. Resumindo, o dólar disparou frente ao real, passava hoje de R$ 3,97, valor mais alto negociado em apuração feita por algumas consultorias. Então, o que nós temos é uma alta acentuada no dólar, como você lembrou, acima de 1% agora. Agora há pouco, ainda acima de 13,96 a 13,96 mais 22. Mas lembrando mais uma vez que chegou a ultrapassar R$ 3,97. Agora, o que acontece no mercado de bolsa é que se de um lado nós temos o dólar em alta, nós temos a bolsa em baixa. Agora há pouco a bolsa perdia quase 1% e recuava de novo para a faixa de 95.400 pontos. Na máxima do dia, pontuação máxima do índice Bovespa, que é o índice de referência para o mercado de ações, ela chegou aí aos 96.330 pontos. Mas vamos lembrar que estava agora há pouco na mínima do dia, quando chegou a arrasar fundo lá pelos 95.350 pontos. Hoje, depois do que ocorreu ontem nos Estados Unidos, a perspectiva de que nós teremos aí continuidade de alguma preocupação com o andar da economia norte-americana, mercado reage em bolsa, com perspectiva de queda, mas frente ao dólar, perspectiva de alta. É esperar até o final do dia para conferir se, de fato, até o final do dia nós teremos essa tendência evidente. Mas a perspectiva é de dólar em alta hoje, bolsa em queda. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação, uma boa tarde a você. E olha, a gente segue falando a respeito de mercado, vimos aí alguns fundamentos importantes para a formação de preço da soja nos portos brasileiros. Bom, soja de Chicago segue, essa situação é bastante complicada, segue derretendo por lá, hoje vai perdendo de 7 a 8 centos de dólar por bushel. A recuperação para dólar aqui no Brasil, hoje vai subindo 1,10% e prêmio na soja no porto é baixo, né? Você já sabe disso, então isso não altera nada. Vamos saber agora como é que vem os valores da soja em algum desses portos. É o destaque que eu trago agora. Você acompanha comigo agora Santos e Paranaguá, a apuração da Grãos Corretora, a recuperação. Em relação à terça-feira, que foi o último dia dos valores dos portos que eu trouxe aqui no Agricultura BR, há uma recuperação nos dois portos. Santos tem uma recuperação aí de R$ 1,20, Porto de Paranaguá recupera aí R$ 1,00 e vem para R$ 75,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Um grande abraço a todos da Grãos que nos fornecem os números em relação aos portos brasileiros. Eu trazia nesta última quarta-feira, feriado do Dia do Trabalho no Brasil, os números em relação ao CPEA. A CPEA fechou um levantamento interessante que mostrava o que perdeu soja no mês de abril. Perdeu bastante, perdeu mais de 4,5%. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo sobre a AgriShow 2019. Você tem mais informações, tem entrevista exclusiva, tem muita coisa interessante acontecendo por aqui. E você vai acompanhar também destaques do mercado do café. Eu volto já. Vou fazer um apanhado geral agora a respeito de carnes aqui do Brasil e também pegando aqui a América do Sul. Sabe por quê? Nesse mês de maio nós temos, eu estou falando disso bastante, porque a expectativa é muito boa, né? Tem ali um precedente muito interessante para a visita da ministra Tereza Cristina Correia da Costa e sua comitiva à China. A expectativa é que se abram mercados, tenham habilitações de indústrias frigoríficas, de plantas frigoríficas aqui no Brasil, tanto para carne suína, fora do estado de Santa Catarina, também para bovinos e frango. Esse é o aspecto e o que aconteceu na semana passada, que foi confirmado pelo governo da Argentina, das 25 plantas que foram habilitadas a exportar carne suína, que foram 3 de carne suína, e as outras 22 de carne bovina e de frango, tem um precedente muito positivo para o Brasil. Quem confirmou esses dados foi o governo da Argentina, através do próprio presidente Maurício Macri. A Argentina conseguiu, por exemplo, os 3 frigoríficos que tinham de carne suína habilitar. Então, o Brasil tem um precedente muito interessante para carne suína e carne bovina, principalmente. No que tange a carne de frango, as coisas estão acontecendo e acontecendo de uma maneira muito interessante. Outro país que tem também uma população enorme, gigantesca, que é a Índia, abriu as suas portas para a carne de frango do Brasil. É o que você confere comigo agora na reportagem. O consumo per capita da carne de frango na Índia, em comparação a outros países,
ainda não é alto, mas está subindo. A autorização para exportar para esse país é considerada pelos técnicos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil como importante por vários motivos. O potencial do embarque da carne de frango para a Índia ainda não foi calculado, mas a informação que os produtores brasileiros têm é de que o consumo naquele país está aumentando. É um mercado que tem grande potencial, mas como era um mercado fechado, a gente vê com bons olhos essa abertura, né? Semana passada a JBS ela comunicou que, entre outros cortes, ela vai começar a comercializar coxa de frango e sobrecoxa para o mercado indiano, através de um representante local que fará a venda do produto. Então, é um mercado, de novo, né, que tem grande potencial, mas nesse momento ainda não dá para a gente mensurar, porque a gente também não tem a noção de todas as plantas, outras plantas que possam ter sido habilitadas. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, informa que a abertura no mercado da Índia para a carne de frango do Brasil já era esperada, que para vender ao país ainda será aplicada a tarifa de 30%, mesmo percentual adotado pelo Egito nos embarques de frango inteiro. A China gosta muito de pé e outras partes do frango. Já dá para saber qual é o tipo de carne de frango que a Índia vai consumir, ou ainda é incipiente isso? Dá para saber? Ainda é incipiente. A gente já sabe que as primeiras liberações foram para sobrecoxa e coxa, que já são cortes mais nobres, né? Mas ainda é cedo para a gente afirmar se ela vai permanecer nesse perfil. Segundo a FAO, a expectativa de consumo de frango per capita na Índia em 2019 é de 2,23%. De Brasília, Odacil Canepa. Eu vou convidar você agora a acompanhar algumas cotações de mercado aqui no Agricultura BR. Lembrando que hoje é volta de feriado, então os preços de referência são muito mais ligados à última terça-feira. Veja. Agricultura BR de volta e olha, nessa edição da Agricultura você já viu informações importantes. Estados Unidos vendeu pouca soja na semana encerrada em 25 de abril, as vendas continuam péssimas por lá. Você já viu que o Brasil, através de uma importante empresa de genética, vai exportar a tecnologia de FIV em bovinos, fertilização in vitro, para a Colômbia, e ainda conferiu nesta edição que o Moderfrota, na campanha 2019-2020, na sua linha de crédito, deve ter os recursos colocados à disposição com valores ou taxa de juros 1 ponto percentual acima. Viu o Exposebu, viu um pouco da AgriShow, e aliás vamos voltar para lá agora, porque agora sim Cunha tem condições de conversar conosco. Televisão ao vivo, José Cunha, às vezes acontece, e você está falando de tecnologia, de agricultura digital, quais são as informações? Então, Fabiano, voltamos a falar aqui da AgriShow. Eu conversava aqui com o Guilherme Belardo e vamos continuar conversando agora. Guilherme, nós falávamos do programa Conectar Agro. Eu gostaria de saber qual que é a importância desse programa e o que esse programa tem para oferecer para o produtor. A iniciativa dessas 8 empresas, como eu estava comentando, é exatamente levar o 4G para o campo para melhorar as soluções digitais de agricultura digital para o agricultor, para gerar mais valor. Mas vale lembrar também que não vai ser só para o agricultor. Como a gente pôde ver, a gente está dentro de Ribeirão Preto, numa feira, e o 4G está variando. Aqui a gente chegou até a cair o sinal. Então é uma solução que vai levar 4G para todo mundo, para toda a população. Então essa iniciativa, como eu comentei, são 2 empresas de telecomunicações e 6 empresas do agro, que estão buscando fomentar e levar essa solução para o campo. É um 4G 700 MHz, que é a melhor banda, onde você consegue trafegar a maior quantidade de dados numa distância maior. A gente estima que para esse ano, até o final do ano, a gente consegue atingir em torno de 5 milhões de hectares. Então a gente está fomentando isso não só no varejo para os agricultores, mas também estamos levando isso para o governo para a gente tentar realmente democratizar a internet no campo. Agora, por que é importante falar também sobre levar essa conexão para o campo, né? Porque praticamente hoje
tudo que o produtor precisa em termos de tecnologia, demanda, né, da rede mundial de computadores, depende da internet e ele precisa disso. Eu acho que a internet está presente na vida de todo mundo. Se a gente pegar nas cidades, todo mundo está usando o Waze. Antigamente todo mundo usava um guia 4 rodas numa viagem. Hoje todo mundo usa o Waze, usa o Google, assim como outras iniciativas que estão vindo para a cidade. Isso está acontecendo no campo há muito tempo. Se a gente olhar no campo, a gente tem inúmeros sensores no solo, sensores nas máquinas, radares de meteorologia, e isso tudo está desconectado até hoje. Então as informações ficam isoladas e acabam ficando presas no campo. Então a gente tem desenvolvido ferramentas digitais, a Climate junto com a Bayer tem desenvolvido ferramentas digitais para quê? Para que esses dados sejam enviados e transformados em informações úteis para o agricultor, para que ele possa tomar melhores decisões agronômicas. Antigamente ele fazia gestão pela fazenda, da fazenda ele passou a fazer gestão para o talhão, do talhão ele passou por hectare, e agora ele está chegando a um ponto onde ele vai conseguir tomar decisão por metro quadrado. Ele vai saber exatamente o que está acontecendo na sua área em cada metro quadrado. Ou seja, o produtor hoje ele já tem condições de ter ali a fazenda, o controle da fazenda na palma da mão. Literalmente na palma da mão. Eu vou mostrar aqui um pouquinho como que funciona, mas basicamente a gente usa esse drive que vai instalado nos equipamentos, então com ele a gente consegue conectar todas as marcas e modelos de tratores, plantadeiras, pulverizadores e colhedoras. E ele coleta os dados e envia para um device que está dentro da cabine, que gera um mapa em tempo real. Então já é um insight melhor do que antigamente ele teria que pegar um pendrive, levar esse dado para o escritório para fazer o processamento desses mapas. Então hoje ele já gera esse mapa em tempo real. A gente já tem uma solução que consegue fazer com que ele colete esses dados eletronicamente e envie para a fazenda uma vez ao dia, para o escritório uma vez ao dia. Então ele começa a ter melhores insights, mas com o 4G é onde ele vai ter o grande benefício, que ele vai ter esse dado, essa informação que eu vou mostrar para vocês em tempo real. Agora você falou sobre esse equipamento aqui, quais são as informações que o produtor consegue obter através dele? Ele consegue ter mapas de plantio, mapas de pulverização e mapas de colheita, que vai fazer com que ele efetivamente saiba o que está acontecendo em cada metro quadrado. E quanto mais informações ele tiver para aquela área, melhor vão ser os algoritmos que vão trabalhar para gerar melhores informações e dados para eles. Então, e as informações captadas por ela, o produtor recebe aqui na tela do tablet. Exatamente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho um mapa de produtividade que foi gerado em uma fazenda e vou mostrar um exemplo do quanto que a ferramenta pode ajudá-lo. Então aqui eu vou criar uma região, e aqui você faz isso com o dedo, na palma da sua mão, onde ele tinha uma produtividade menor, porque o mapa está um pouquinho mais vermelho ali, que você pode observar. Então aqui você vê que nessa área onde eu fiz esse desenho com a mão, tinham 2 hectares e uma produtividade média de 195 sacas por hectare. Vamos pegar um outro exemplo aqui, de uma área onde ele tinha uma produtividade maior, tá? Então aqui eu vejo uma área mais verde, por exemplo, ele tinha nessa região onde eu desenhei 1,86 hectares, aproximadamente 2 hectares, e uma produtividade de 274 sacas, quer dizer, 75 sacas a mais na mesma área. Ou seja, através desse mapeamento ele consegue saber qual a área da fazenda que está produzindo mais e a que está tendo mais problema. Exatamente, ele pode efetivamente agir na área que ele está produzindo mais, eventualmente produzir até mais, e na área onde ele está produzindo menos, ele pode tomar alguma ação agronômica, uma prática agronômica melhor, talvez plantar um pouco mais de semente ou talvez fazer uma aplicação de um adubo de uma forma diferenciada para tentar aumentar essa produtividade. E também pode ser uma redução de custo. Talvez nessa área, devido à característica do solo dele, seja melhor ele plantar menos semente e manter a produtividade, ou seja, ele vai ter uma redução de custo mantendo a produtividade atual. E assim, isso está literalmente na palma da mão do agricultor. Então, tanto no tablet como no telefone, então, ele tem a fazenda na palma da mão, ele está vendo isso em tempo real, a partir do momento que ele tem 4G, e ele consegue efetivamente saber o que está acontecendo, tomar a melhor decisão, maximizar a produtividade e reduzir custo. Ou seja, hoje tecnologia, produção está aliada à tecnologia, e isso é uma coisa que não tem volta. Não tem volta, assim. Eu costumo dizer que foram 4 grandes revoluções na agricultura. A primeira delas é a Revolução Industrial, que possibilitou a mecanização e ganho de escala. A segunda, a Revolução Verde, melhor prática agronômica, plantio direto, a escolha de híbridos e variedades para melhorar a produtividade. A terceira, a biotecnologia, que trouxe controle de plantas daninhas e pragas de uma forma muito eficiente. E a quarta, que vai acontecer muito mais rápido, é a agricultura digital. Ela já está acontecendo, ela está no campo, e a gente conseguindo levar o 4G e trazer essas empresas que estão voltadas para a tecnologia para dentro de uma iniciativa como essa, só vai fazer a agricultura crescer e a gente se tornar mais competitivo.
Tá certo, Guilherme. Obrigado, então, pela sua participação. Então, é isso aí, Fabiano. Agricultura digital, informação, tecnologia, é isso que o produtor precisa para aumentar a sua produtividade, diminuir seus custos, aumentar a sua rentabilidade. Fabiano, nós continuamos aqui acompanhando toda a movimentação na AgriShow e ao longo da nossa programação do Canal do Boi, nós voltamos com mais informações. Eu volto ao estúdio com você. Obrigado, José Cunha, pela participação aqui no Agricultura BR. E esse assunto, agricultura digital, ele é muito interessante. Eu vou até aproveitar aqui e responder a participação da Michele Mendonça. Ela é pesquisadora, está fazendo doutorado lá na Unesp de Jaboticabal e ela tem uma linha de pesquisa que está trabalhando exatamente com agricultura digital. E ela fez um comentário a respeito do que pode se esperar da agricultura após a entrada do 4G e quais são os motivos que fizeram com que se tivesse essa entrada agora um pouco mais intensa. Bom, primeiro que é uma necessidade da agricultura. Ali o técnico, o analista, ele acabou de explicar que você já tem os dados, mas para você gerar os algoritmos necessários, para ter essa fusão dessas informações em tempo real, você precisa de algum mecanismo que faça analogia de todos os dados. E esse mecanismo é o 4G. E realmente, a internet no campo, ela revoluciona o modo de produção, inclusive o modo de receber todo e qualquer tipo de informação para a agricultura e aí automaticamente vai para a pecuária também. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com mais informações aqui no Agricultura BR. E olha, eu vou falar um pouco de pecuária, porque você sabe que a Exposebu está acontecendo. E o que vem logo depois da Exposebu, né? Você tem a apresentação desses animais, você tem o melhor da raça zebuína, das raças zebuínas, sendo colocadas à disposição lá em Uberaba, no Parque Fernando Costa, sendo mostrado pelo Canal do Boi para o Brasil inteiro. Na hora que encerra, você já sabe que vai começar a Expocan, a feira de Camapuã, no Mato Grosso do Sul. E quando tem essa feira, a gente lembra sempre de uma frase sensacional. É a capital do bezerro de qualidade. Você vai entender agora, na reportagem de Daniel de Paula, de onde que vem a origem desse termo e dessa consideração mais do que merecida por Camapuã. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre história. Como é que surgiu a fama de Camapuã, aqui no Mato Grosso do Sul, como capital do bezerro de qualidade. Boa parte dessa história passa por esse homem que está aqui nos recebendo na Fazenda Santa Bárbara. É um desses personagens que construiu esse caminho. O parque se chama Domingos Rodrigues Ferreira, que é avô, então, do seu Deusdônio Rodrigues Ferreira. Como é que foi essa história? Pavimentação, primeiro foi preciso um terreno, em rápidas palavras. Foi uma epopeia, né? Essa Cricam foi iniciada o seguinte... nós juntamos 12 companheiros e criamos o parque de exposição. E compramos o terreno e nós estávamos muito preocupados com o pagamento desse terreno. Aí chegou o seu João Rodrigues Barbosa, contei para ele, ele falou, não, esse negócio do terreno não é problema. Você autoriza eu pôr o nome do parque, eu vou doar o terreno. Aí colocou o nome do parque e ainda o nome do meu avô. E esse foi uma homenagem dupla, né? Porque ele também tem parentesco, né? Ele é sobrinho do meu avô. E de lá para cá, o que aumentou de responsabilidade para chegar hoje e ter bezerro vendido com tanta valorização, com tanto reconhecimento do mercado, seu Deusdônio, até num leilão como o do fazendeiro, que tem 41 anos também? Isso aí, agradecemos o melhoramento do rebanho de Camapuã, agradecemos esse leilão, porque todo mundo quer participar e ninguém quer ficar para trás, né? Então, você tem que correr atrás e ir nas centrais, ver touro com bastante débito, com bastante racial, né? E melhorar as matrizes, porque senão você fica para trás. E de lá para cá, o que mudou na vida do senhor, com esses bezerros que foram cada vez mais impressionantes para a Cricam? Não, esse bezerro que melhorou, isso aí foi uma grande coisa para a Cricam, porque na época, no início dos primeiros leilão, o bezerro pesava 180 quilos. E esse é cabeceiro, o
Os premiados pesavam 180 quilos. Hoje você vê, está com 400 quilos, 380, né? O que não mudou foi só a estrutura que o senhor tem aqui na fazenda, né? Essa casa aqui foi terminado ela dia 26 de novembro de 44. Foi com grande sacrifício meu pai fez ela, buscando carcar calvígie lá em Corumbá, de carro de boi. De carro de boi, quantos dias de viagem? 90 dias. No lombo dos bois, né? A pé de parede com os bois. E essa casa ela não tem uma barra de ferro, não tem um saco de cimento. E não tem uma rachadora nas paredes. A reforma que fizemos nela é só pintura. Essa mesma solidez que o senhor Deusdônio está contando aqui dessa casa que é quase centenária, foi inaugurada, foi terminada em 1944 e tinha 6 anos de idade, e de lá para cá essa solidez se verificou também no crescimento da pecuária brasileira a partir desta que é, eu repito, a capital do bezerro de qualidade, Camapuã. E é daqui que a gente conta um pedacinho dessa história bonita que foi construída e que tem no Canal do Boi um grande alicerce também, um grande parceiro. De Camapuã, Mato Grosso do Sul, Daniel de Paula. Tá aí, bela reportagem do Daniel de Paula, um pouco da história da capital do bezerro de qualidade. E já que eu estou falando um pouco sobre pecuária, eu vou falar um pouco agora a respeito também do que acontece no estado de São Paulo, porque São Paulo vai vacinar aí cerca de 11 milhões de bovinos, bubalinos e outros animais que vão ser vacinados contra a febre aftosa. Sobre este assunto, José Cunha conversou durante a AgriShow e também falando de outras situações que estão acontecendo no estado de São Paulo, conversou com o secretário de Agricultura de São Paulo, o Gustavo Junqueira, que atendeu a equipe do Canal do Boi. Para você que acompanha a programação do SBA, nós estamos aqui diretamente de Ribeirão Preto, acompanhando, né, toda a movimentação durante a AgriShow. Aqui ao meu lado eu estou com o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. Secretário, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da AgriShow no cenário agropecuário nacional, não só no país também, mas principalmente para o Estado de São Paulo. Não, a importância é total, é a principal feira de agronegócio do Brasil, é o início de um ano safra, é o momento que se define todo o financiamento que teremos para a safra desse ano, é o momento que se apresenta aos produtores as novas tecnologias, é o momento que se define o que será plantado, como será plantado e como será colhido, que serão com esses grandes tratores, com essas novas tecnologias. Então, São Paulo, nesse momento, concentra todo o agronegócio brasileiro e concentra as atenções. Tá certo, secretário. Agora, na segunda-feira, né, a cerimônia de abertura contou aqui com a presença do presidente Jair Bolsonaro, também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Agora, na oportunidade, o governador lançou o projeto Rotas Rurais, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto do governador, como que ele vai funcionar, né, e quantos produtores serão beneficiados com esse projeto. Não, acho que é uma excelente oportunidade de lançar um projeto de grande envergadura para o estado de São Paulo e será aí o início de um programa para o Brasil como um todo. O governador João Dória entende que o agro é o pilar da economia do Brasil, é o pilar, um dos pilares importantes da economia do estado de São Paulo, e nós iremos mapear todas as estradas rurais de terra que nós temos aqui em São Paulo, que são mais ou menos 200 mil quilômetros. Além de mapear essas estradas, dar nome para cada uma, elas vão estar presentes no Google Maps, no Waze, nos sistemas da polícia. Nós também daremos um endereço para cada propriedade rural. Nós estamos dizendo aqui mais ou menos 350 mil propriedades no estado de São Paulo. E com isso, não só daremos um nível de serviço para as propriedades rurais, para os moradores do campo, do mesmo nível que temos na cidade, ou seja, você vai ligar para a polícia, discar 190, a polícia saberá exatamente onde você está localizado, qual a rota para chegar lá e quanto tempo levará. Além disso, tem toda a parte de logística, toda a parte de negócios envolvida, que é, obviamente, você dar um endereço e a partir desse endereço, o produtor rural, o morador do campo, pode entrar na internet e fazer sua compra. Ou seja, tem muito comércio online que será
de fato, alavancado com essa iniciativa. Então, é um grande projeto e o governador abraçou a causa e colocaremos bastante recursos humanos, financeiros e inteligência nesse projeto. Um outro assunto não menos importante, secretário, é a questão da retirada da vacinação contra a febre aftosa. O Estado inicia hoje a etapa da vacinação, já reduzindo a dose. Como que o senhor vê essa possibilidade não, na verdade, a certeza da retirada da vacinação da febre aftosa no Brasil? Não, eu acho que fazendo uma analogia simples, nós temos que tirar a rodinha do agronegócio brasileiro. Quer dizer, já faz tempo que essa questão da vacinação se tarda, é uma muleta, nós temos que tirar essa muleta e temos que fazer gestão de risco com muito mais responsabilidade do que a gente vem fazendo. O nosso negócio é um negócio de grande proporção, nós não só abastecemos todo o mercado interno, mas também temos grandes clientes em várias partes do mundo. Nós temos uma responsabilidade em melhorar a qualidade da nossa defesa agropecuária e assegurar que nós temos um produto de primeira linha. O governador João Dória vai à China em agosto, de dia 3 a 9 de agosto. No dia 9 inauguramos o primeiro escritório comercial de um estado da América Latina na China, para que seja exatamente esse centro de negócios do Brasil na China. E, portanto, essa determinação do governador em fazer a defesa agropecuária um grande pilar também veio na reunião que nós tivemos no sábado, na reunião do COSUD, que é o consórcio dos estados do Sul e do Sudeste, onde a defesa agropecuária foi definido dentro da pauta da agricultura como o pilar para que nós façamos aí o desenvolvimento e a integração regional dos estados do Sul e do Sudeste. Então, defesa é importante, temos que seguir adiante, temos que enfrentar as dificuldades e tenho certeza que seremos bem-sucedidos, como sempre temos sido no agronegócio. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela sua entrevista. Então é isso, nós conversamos com o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. De Ribeirão Preto, José Cunha. AgriShow 2019, Exposebu é aqui no canal do Boi. E olha, vou para o último intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as últimas informações para dólar e soja. É um instante só. Momentos finais desta edição do Agricultura BR, vamos saber então como é que vem soja em Chicago. Já adianto que melhorou um pouquinho, mas a queda continua forte. Melhorou pouco, melhorou 1 cento de dólar, 1 cento de dólar a menos agora na queda. Mas continua perdendo muito, maio perde 7 centes a 8 dólares 32 centes o bushel, julho 8 dólares 45 centes mais 2, agosto 8 dólares 51 centes mais 4, setembro 8 dólares 56 centes mais 4 por bushel. São os negócios que temos neste momento, mostrando soja seguindo aí a sua via crucis de derreter para a Bolsa de Chicago. Seguindo por aqui, eu falo de dólar. Dólar vinha em alta na abertura desse programa, inclusive com uma alta expressiva. A alta continua forte, acima de 1%, 1,03% de alta para a moeda norte-americana, a R$ 3,96 para o dólar. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma ótima tarde e nós voltamos logo mais aqui pelo canal do Boi.